estávamos presos nas trevas, caminhando rumo à perdição. Pelas sendas hardis como algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos, todo esforço seria em vão. Só o Pai poderia livrar-nos e o fez, deu-nos o seu perdão. Ele nos libertou do império das trevas, onde nos livrar. Oh, Jesus pode nos libertar. Ele nos libertou, ao seu reino fugente, reino de amor. Oh, Jesus nos transportou. Das algemas libertos agora, no seu reino Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora, esqueçamos vivendo na luz. O pecado já não nos governa, Já não há em nós condenação. Deus livrou-nos da morte eterna. Em Jesus deu-nos libertação. Ele nos libertou do império das trevas, pode nos livrar. Oh, Jesus pode nos libertar. Ele nos libertou, ao seu reino fugente, reino de amor. Oh, Jesus nos transportou, nos libertou, nos libertou. Nos libertou, Jesus nos libertou.
estaremos entre nuvens no céu. Veremos então o rosto a brilhar, Jesus nosso libertador. Sua noiva, vestida com esplendor, finalmente unida ele estará. Na terra, porém, houve a ira de Deus, até Cristo conosco voltar. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Firmai-vos em Cristo, nele andai, é o único meio de acesso ao Pai. Andai, pois, em Cristo, não vacileis, caminho é certo, não encontrareis. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis permanecer. Jesus dá firmeza, sustentação. Firmai-vos em Cristo, qual plantas no chão, e nele alegra-nos, frutificai. Firmados, supridos, crescei, avançai. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis permanecer. Ele é o alicerce, pedra angular, nele edificados deveis sim estar, na fé confirmados, graças em lei,
Primeiramente, um bom dia aos amados irmãos, aos que nos assistem nas redes sociais, um abençoado dia a todos. Vamos dar início ao culto dessa manhã falando o nosso versículo. Juntos, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Vamos dar início ao culto dessa manhã com o hino de número 200, Hoje Talvez. Mateus 24, 44 diz: Ficai percebidos, porque a hora em que não cuidas, o Filho do Homem virá. Jesus virá, logo virá, a voz do anjo clamará, bendito dia de fulgor, vê-lo-ei, meu Jesus, o Senhor. Hoje talvez com meu Senhor irei, hoje talvez seu rosto eu verei, hoje talvez do mal me livrará, Cristo virá, me levará, sim, hoje talvez. Jesus virá quando não sei, mas certo estou que o verei, na sua unção eu morarei, e na glória com ele reinarei. Hoje talvez com meu Senhor irei, hoje talvez seu rosto eu verei, do mal me livrará, Cristo virá, me levará, sim, hoje talvez. Eu te adoro, meu Jesus, que nos salvou na dura cruz. Confio em ti, que é a luz. Hoje talvez com meu Senhor irei, hoje talvez teu rosto eu verei, hoje talvez Cristo virá, me levará, sim, hoje talvez. Amém. Glorioso dia em que o Senhor virá para nos arrebatar para si. Nosso segundo hino, Amigo Incomparável, hino de número 51, do Voz e Melodia. João 15, versículo 15 diz: Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Nenhum amigo é igual a Cristo, não, nenhum, não, nenhum. Outro não há que minha alma salve, não, nenhum, não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo,
não, nenhum momento ele me abandona. Não, não há desgosto que não suavize. Não, nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Não, nenhum amigo é tão nobre e santo. Não, nenhum, também não há tão humilde e manso. Não, nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, crente nenhum é Não, nenhum ansioso que é rejeitado. Não, nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo, Cristo, não, nenhum. Amém. Vamos continuar aprendendo os livros da Bíblia. Iremos falar todos juntos os livros do Antigo Testamento. Juntos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então já estamos aprendendo os livros do Antigo Testamento. Logo mais iremos começar a aprender os profetas maiores e menores. Vamos para a nossa leitura bíblica agora. Convido os irmãos a se colocarem em pé e a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 16. Estarei lendo dos versículos 31 ao 63. Ezequiel 16, versículos 31 ao 63. Assim diz a palavra de Deus: edificando tu a tua abóbada aos cantos de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações,
e do sangue de teus filhos que lhes deste. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme, e entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e te tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te transpassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Portanto, porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isso, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não mais farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti esses provérbios, dizendo, tal mãe e tal filha, tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de suas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria. Ela é suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se soberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Também Samaria não cometeu a metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Tu também que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também, e leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos delas, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro dentre elas, para que leves a tua vergonha e seja envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e também Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornarem ao vosso primeiro estado, nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca, no dia da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria, e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezavam em redor,
a tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus. Eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo. Nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te confundirás quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pela tua aliança, porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Irmão Paulo, pode nos levar a Deus em oração pela leitura da palavra e o início do culto? Amém. Nossos avisos. Podemos assentar, irmãos. Os cultos presenciais continuam apenas nos domingos pela manhã. Nossas transmissões ao vivo continuam de todos os cultos, domingos às 9 da manhã o culto e a EBD, às 19 horas o culto vespertino e nas quartas-feiras às 20 horas o nosso culto de oração. Temos também na próxima sexta-feira, no painel de perguntas e respostas, o casamento e suas crises, como preleitor, pastor Maicon Ring, dia 4, às 20 horas, na nossa página do Facebook. Vamos cantar o nosso último hino, hino de número 26. Fonte tudo e toda bênção. Fonte toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar. Oh, ensina o novo canto dos remidos dos seus céus, ao teu servo, ao povo santo, para louvarmos-te, bom Deus. Camel Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Vacilante, toma prenda com amor, para que ela a todo instante glorifica-te, Senhor. Amém. Passo a palavra ao pastor Wesley.
Todos. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Tudo bem? Tudo certo? Então, tá bom. Grande prazer estar com os irmãos essa manhã. Manhã chuvosa, manhã fria, mas graças a Deus a todos por sua fidelidade. Antes de nós iniciarmos essa manhã, estava ali trocando algumas palavras com a irmã Simone. Não sei se é do conhecimento de todos, mas o Jorginho foi diagnosticado com Covid. Ele passou por aqueles sintomas característicos, mas graças a Deus está melhor. Simone estava brincando, né, dizendo que ele está no quarto do Arthur isolado, aí eu disse que ele está de castigo. Então, graças a Deus que ele está bem e devemos orar, porque nós não sabemos, né, irmãos, nós não sabemos as pessoas com quem nós temos tido contato. Sabemos que o irmão Jorge trabalha como enfermeiro, auxiliar de enfermagem ali no Hospital Vila Nova e infelizmente acabou sendo infectado, mas graças a Deus está bem. Então, antes de nós ficarmos com medo, reclusos dentro de casa, a gente precisa lembrar que Deus ele é soberano, está no controle de todas as coisas. Então, até mesmo pessoas que ficam dentro de casa, às vezes recebem outros, podem ser infectados, ou o seu vizinho pode estar infectado. Então, tudo está debaixo da permissão de Deus. Quando nós aprendermos essa lição, nós vamos encarar todas as situações, inclusive essa pandemia, de uma maneira diferente. Muito bem, meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de 2 Timóteo. Vamos para 2 Timóteo, nós estamos falando sobre uma vida de aparências, ou sobre a vida de aparências. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 5, nós já estamos falando sobre isso nas últimas 2 semanas. Vamos então, abrindo nossas Bíblias, aqueles que nos assistem pela internet, como de praxe, nós temos colocado os versículos, só que hoje pela manhã os irmãos vão abrir as suas Bíblias, porque a logística para a transmissão na igreja é diferente do que quando estou sozinho. Mas, de qualquer forma, vou falando as referências, vou lendo as referências, e se porventura os irmãos não têm as suas Bíblias à mão, podem ouvir. Vamos lá, então. 2 Timóteo, vamos começar, meus irmãos, com o capítulo 2, que nós começamos a ler na semana passada. Vamos começar com o capítulo 2, versículo 14, para entender melhor o contexto, ok? Vamos lá, então. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 3, versículo 5. Eduardo, se você puder pegar um copo de água para mim, eu agradeço. Vamos lá. A palavra de Deus então nos diz: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Obrigado, irmão. Continuando então, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade,
Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos nesta manhã em sua presença, agradecido pela fidelidade daqueles que, mesmo com um dia totalmente propenso a estar em casa, demonstraram o amor e o apreço pelo Senhor vindo a essa igreja. Nós sabemos que o Senhor, da maneira que lhe apraz, ó Deus, recompensa a fidelidade. Então que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão aqui ou daqueles que, mesmo não podendo estar aqui, acordaram cedo, estão em suas casas, em comunhão com os outros irmãos, mesmo de maneira remota. E quanto a esses também, nós pedimos que o Senhor os abençoe. Ó Deus, Tu sabes que, infelizmente, nem todos aqueles que proclamam o nome do Senhor são salvos em Jesus Cristo. Tantos são os crentes, ó Deus, que, mesmo tendo feito uma decisão a Cristo, vivem uma vida de aparência, uma vida diante do Senhor que realmente demonstra um coração impuro, um coração realmente inclinado às coisas da carne ou até mesmo aos pecados que o mundo lhes oferece. Estar dentro da igreja não faz de ninguém um cristão, se a sua prática não condiz com a sua fé quando está fora daqui. Eu lhe peço, Senhor, que o Espírito Santo dirija os nossos corações a vivermos vidas dignas do Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Eu estava conversando com meu querido amigo pastor Odir hoje pela manhã e nós estávamos falando sobre fidelidade dos crentes. Infelizmente, a igreja atualmente tem sido assolada com não o vírus do coronavírus, mas com o vírus da infidelidade. E assim como o coronavírus, também é um vírus mortal. O que morre pode ser não somente o corpo, porque só Deus é que sabe aquilo que vai ser a recompensa da infidelidade de alguém, mas morre a sua fé, morre o seu exemplo, morre a sua influência positiva em relação ao mundo. Porque a palavra de Deus chama o cristão de luz do mundo, ou a luz que deve iluminar, e o sal, que também deve trazer a diferença para o alimento onde ele está inserido. Então, como cristãos, nós não podemos ser igual a todas as pessoas. Nós devemos, sim, pela nossa fé em Cristo, causar uma diferença positiva. Só que, lamentavelmente, nós temos sido levados, e muitos crentes têm sido levados, a negarem a sua fé, não pela sua palavra, mas pelas suas atitudes.
E é exatamente esse tipo de pessoas que lá no primeiro século, o apóstolo Paulo já estava dizendo para Timóteo que ele deveria se abster, que ele deveria fugir. Eu lembro a vocês que Timóteo era um pastor de uma igreja. Então, a carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, quanto a carta para Tito, são cartas pastorais, então são conselhos pastorais, mas que são totalmente aplicáveis a cada cristão, porque antes de ser um pastor, eu também sou um cristão. Eu também tenho as minhas responsabilidades diante de Deus. Então Timóteo, ele estava sendo guiado pelo apóstolo Paulo a tomar determinadas decisões para que não caísse nos laços do diabo. E também no capítulo 3, versículos de 1 em diante, fala sobre o tipo de pessoa que seriam aqueles, ou as características dos cristãos dos últimos dias. Eu lembro a vocês que já na época de Paulo, ele achava que estava vivendo os últimos dias. Mas o que nós estamos notando, irmãos, é que quase 2000 anos depois, essas características estão não somente latentes, mas elas são gritantes de uma maneira que nós nos assustamos. Eu comentei com o pastor Odir, imagine se todas as pessoas da nossa igreja realmente quisessem fazer a vontade de Deus. Nós seríamos diferentes. Nós seríamos uma igreja mais avivada, nós seríamos uma igreja com mais pessoas, nós seríamos uma igreja com crentes maduros, nós seríamos uma igreja realmente que estaria sendo aceita por Deus. Porque a grande questão, meus irmãos, é que muitos de nós temos as desculpas na ponta da língua para deixar de servir ao nosso Deus. Mas o que nós devemos entender é que enquanto nós estamos seguros em nossas casas, milhares de pessoas estão perdendo as suas vidas e indo para o inferno diariamente. Então, nem mesmo dentro das nossas casas nós conseguimos fazer a diferença. O grande problema é que muitos não têm zelado pela sua própria vida espiritual. Essa pandemia, um site muito famoso de pornografia, ele permitiu acesso grátis a todas as pessoas. E eu estou dizendo isso para vocês porque foi notícia em tudo quanto era portal. Então, para vocês verem que enquanto muitos crentes estão dormindo no seu lugar, Satanás ele não dorme. Satanás ele prolifera o pecado para que pessoas sejam infectadas. E aí muitos crentes acabam entrando de gaiato nessa situação. Quantos, meus irmãos, têm realmente buscado a Deus? Quantos têm se esforçado em pegar a palavra de Deus, em meditar dia e noite? Quantos têm zelado por conversar com Deus por meio da oração? Quantos têm procurado, ao menos, estar ligado nas transmissões da nossa igreja? Porque, infelizmente, na ausência de cultos, nós devemos fazer as transmissões. E muitas vezes pessoas deixam de estar na igreja ou até mesmo de participar de uma transmissão porque acham que estão cansados demais. Ou porque, eu posso assistir depois, então eu não preciso acordar cedo, eu posso acordar tarde porque a transmissão vai estar lá, então eu posso acordar meio-dia, posso fazer as minhas coisas e quando for à tarde eu assisto, não tem problema nenhum. Olha, meus irmãos, essa é uma meia-verdade. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando não só para nós, mas principalmente para Deus, que o nosso descanso é muito mais importante do que estar em comunhão com outros irmãos. Eu não tenho como ficar conversando com vocês, quando vocês estão nas suas casas, pelos comentários. Às vezes eu consigo ler os comentários que vocês escrevem, mas é a oportunidade que nós temos de nos comunicar uns com os outros. Eu não tenho como ficar ligando para todos vocês, mas eu pergunto não só para vocês que estão aqui essa manhã, mas para aqueles que nos assistem,
Quantas vezes vocês pegaram o seu celular, seja para mandar mensagem pelo WhatsApp, seja para fazer uma ligação, para um irmão em Cristo, para poder orar juntos? Será que isso é só responsabilidade minha como pastor? Será que isso é responsabilidade da minha esposa? A responsabilidade de cada um de nós. Quantos de nós temos orado uns pelos outros? Quantos de nós temos zelado realmente pela vida espiritual dos nossos filhos, das nossas esposas ou as esposas dos maridos? Porque eu repito aquilo que eu tenho dito nas últimas 2 semanas. O maior problema de uma vida de aparência é que nós não só prejudicamos a nós mesmos, mas nós prejudicamos a todos os outros que estão à nossa volta. O marido que trata mal a sua esposa, ou a esposa que trata mal o seu marido, ou os pais que tratam mal os seus filhos, quando fazem isso dentro de casa, mas dentro da igreja esbanjam uma aparência de comunhão, está mentindo a si mesmo. Nós devemos ser aquilo que nós somos em casa, dentro da igreja. E nós devemos ser aquilo que somos dentro da igreja, dentro de casa. Então nós estamos nos enganando a nós mesmos, quando nós estamos vivendo uma vida de aparências. O próprio apóstolo Paulo disse, e nós já falamos sobre isso, versículo 5 de 2 Timóteo 3, tendo aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Eu digo para todas as pessoas, olha, eu amo a Cristo. Eu sou um salvo em Cristo, eu sou um cristão. Mas se as minhas palavras não condizem com as minhas atitudes, eu estou negando o poder de Deus na minha vida. Porque a palavra de Deus não diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, houve, ou pelo menos deve ter havido, transformação. Se não houve transformação, o destino eterno de alguém que nunca foi transformado por Cristo, Apocalipse 20:15, é o lago de fogo. E aí, meus irmãos, ninguém vai poder segurar no pé do pai, da mãe, do marido, da esposa, quando for arrebatado ou quando for levado à eternidade pela morte. Porque João capítulo 1, versículo 12 deixa claro, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós falamos recentemente que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Se alguém não fez uma decisão, isso não interessa a religiosidade, quanto tempo de igreja, se conhece Cristo desde 1900 e bolinha, não interessa. Nós lemos na semana passada, Mateus capítulo 7, versículos 15 em diante. Muitos dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, acaso não temos feito muitas coisas em seu nome? Vos direi explicitamente, nunca vos conheci. Então, o mal de uma vida de aparências é que sim, pode estar levando alguém para o inferno. E aí, meus irmãos, nós começamos a ver na semana passada como que nós podemos nos proteger, nos precaver de viver uma vida falsa, uma vida de mentiras, uma vida onde nós estamos nos enganando a nós mesmos, onde nós estamos enganando aqueles que estão à nossa volta. O primeiro conselho de Paulo a Timóteo no capítulo 2 está no versículo 14. Nós vamos ler novamente, capítulo 2, versículo 14. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. A discussão aqui eram de falsos mestres acerca de certas questões que não tinham valor algum. O próprio apóstolo Paulo cita posteriormente que Himeneu e Fileto diziam que a ressurreição já havia acontecido. Não a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição dos crentes. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Assim como Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados. Então essa é uma esperança para todos nós que vivemos nesse mundo mau, que passamos por todas as aflições da carne, mas que um dia
iremos ressuscitar, seremos ressuscitados por Cristo. Então, esse tipo de coisa, Paulo disse para aqueles cristãos, não tem valor algum de você ficar discutindo. O segundo conselho que ele nos dá, e aí, também ainda nos versículos que nós já falamos, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele utilizam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Olha, meus irmãos, o pastor Odir estava citando para mim uma situação onde ele estava sendo caluniado por uma pessoa da igreja. O maior problema da língua venenosa é que muitas vezes a pessoa não guarda o veneno para si. Ela consegue contaminar outras pessoas. E aí uma reunião de descontentes pode trazer uma divisão para dentro da igreja. Se porventura qualquer um dos irmãos está descontente com alguma questão acerca da liderança, sigam os passos de Mateus capítulo 16. Vocês sabem qual que é os passos de Mateus 16? Abre sua Bíblia lá. Mateus 16, vamos lá. Na verdade, não é Mateus 16. Aqui, Mateus 16 é a confissão do apóstolo Pedro. Mas, deixa eu só... Isso. Mateus 18. Eu estava com Mateus 16, 18, mas é 18. Versículo 15. Obrigado, Paulo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Esse é o primeiro passo. Se eu estou descontente com alguém, a primeira coisa que eu devo fazer é conversar com a pessoa que me ofendeu. O segundo passo, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, é o terceiro passo. Traz perante a igreja. Só que muitas vezes, muitas pessoas tomam a saída dos covardes, que em vez de tratar um problema, começa a disseminar o veneno do ódio, o veneno da amargura em outros corações. Isso não é bíblico, meus irmãos, além de ser um câncer dentro da igreja. Então, certos tipos de falatório devem ser realmente deixados de lado. Voltando lá para 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 2, perdão. Quando o apóstolo Paulo fala, eu estou em 1 Timóteo. Quando o apóstolo Paulo fala, versículo 19, olha lá comigo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Sabe de quem o apóstolo Paulo estava falando aqui? Dos crentes verdadeiros. Se existem os crentes falsos dentro da igreja, também existem os crentes verdadeiros. Deus conhece as pessoas que realmente fazem parte da sua família, dos seus filhos. Da mesma forma que Cristo já disse que no meio do trigo há o joio, existem os maus e falsos crentes no meio dos crentes verdadeiros. Mas o que nós devemos entender
Deus conhece os que lhe pertencem. Então não adianta nada, irmãos, nós temos uma atitude perante os olhos dos outros e ter outra atitude quando os olhos das outras pessoas estão longe de nós. Aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu faço, demonstra exatamente quem eu sou e principalmente a quem eu sigo. A quem está destinada a minha devoção. Por exemplo, você acha que existe pessoa que se diz crente e fala mentira? Existe? Existe crente que fala mentira? Sim ou não? Existe? Existe. Não deveria existir, mas existe. Jesus, dizendo para os religiosos da sua época, João 8,44, vós sois do diabo, que é vosso pai. Então ali Jesus já deixa claro que quem é o pai da mentira é Satanás. Então por que muitos crentes recorrem à mentira? O próprio apóstolo Paulo diz em Efésios que nós devemos deixar a mentira e devemos falar a verdade. Porque muitas vezes, dependendo da situação que nós nos colocamos, nós somos tentados a mentir para poder sair sem sofrer o dano. Porém, veja que quando nós utilizamos dessa artimanha, nós estamos negando a nossa fé em Deus. E estamos dizendo que é melhor estar bem diante dos homens do que de Deus que conhece e sonda os nossos corações. Meus irmãos, ô Eduardo, isso, fecha a porta, por favor, que senão fica muito barulho aqui, por gentileza. Obrigado. Meus irmãos, eu repito para vocês, na eternidade todos nós seremos perfeitos, nós teremos uma comunhão perfeita. Porém, a igreja é o ajuntamento dos santos. A palavra igreja significa reunião dos santos, reunião dos crentes. Isso que nós estamos fazendo agora deveria ser realmente algo que viesse a impactar os nossos corações para aquilo que acontecerá no futuro. Só que muitas vezes não acontece porque existem pecados em nossos corações. Pecados que nós não estamos dispostos a abandonar para servir o nosso Deus. Nós iniciaremos na terça-feira o curso de capacitação para os ministérios da igreja. Eu já deixo claro para todos vocês que estão aqui e para todos aqueles que nos assistem. Hoje nós temos aproximadamente 20 pessoas. Eu tenho minhas dúvidas se nós conseguiremos terminar com 50% dessas pessoas daqui a 3 meses. E sabe por que eu digo isso para vocês, irmãos? Porque nem todos estão dispostos a pagar o preço da fidelidade. E o preço da fidelidade, ele custa um período diário diante do nosso Deus. Para aqueles que estão dentro desse curso, a partir de terça-feira, eu vou dar uma lista de responsabilidades que todos terão que cumprir. Por quê? Porque o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. O que faz uma pregação ser boa ou não, não é a eloquência do pregador.
Não é se eu falo bem ou se eu falo mal. Você sabe o que é que realmente faz uma pregação ser boa ou não? O poder do Espírito Santo. Porque não são as minhas palavras que hão de impactar o seu coração, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que habita no corpo, no nosso corpo, que habita em nós que somos salvos. Então o poder de quem rege, o poder de quem toca, o poder de quem prega, o poder de quem ensina, o poder de quem está na transmissão, não está na sua capacidade, está na sua devoção a Deus. Porque mesmo o irmão que está atrás do computador, quanto o irmão que está atrás do instrumento, quanto o irmão que está atrás do púlpito, se a minha vida não estiver reta diante de Deus, as minhas palavras não terão poder algum. Mas por outro lado, antes de você pensar, mas eu não estou sentindo nada, então a culpa é do pastor. Não é assim que funciona, irmãos. Para que nós possamos receber a palavra de Deus, é necessário nada mais, nada menos do que um coração reto. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apagueis ou não extingais o Espírito. E isso daí, meus irmãos, é algo que cada um de nós devemos cuidar diariamente. E como é que eu não vou extinguir o agir do Espírito Santo no meu coração? Paulo responde isso em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, meus irmãos, a chave para uma vida espiritual bem-sucedida é fidelidade. Fidelidade. Os conselhos de Paulo a Timóteo eram todos baseados em fidelidade. O que é que vai demonstrar quem é verdadeiramente crente e quem não é? Fidelidade. Aquilo que você é quando não tem ninguém olhando o que você está ouvindo, fazendo, tudo aquilo que você é verdadeiramente quando não existem olhos humanos sobre você. Eu gosto de vez em quando de ficar olhando alguns daqueles vídeos que aparecem no Facebook. Eu já disse para vocês. Ontem à noite eu estava olhando um vídeo de videocassetadas, né? E aí do nada aparece uma moça seminua, do nada. Imediatamente eu tirei daquele vídeo. Só que o que a minha carne, o que o meu pecado queria que eu fizesse? E eu estou sendo 100% franco com vocês. Que eu enxergasse, que eu visse. Nenhum de vocês iria saber se eu tivesse visto. Nenhum de vocês. Mas Deus saberia. Deus saberia, meus irmãos. Então, fidelidade é aquilo que nós somos. Não é você vir à igreja quando você está precisando de alguma coisa. Não é você buscar a Deus só quando o negócio está ruim na sua vida. Nós já temos falado para vocês. A pandemia, ela é algo terrível. Nós entendemos que é algo terrível.
Mas, por outro lado, em relação aos cristãos, tem demonstrado o que muitos são verdadeiramente. Tem colocado, tem desnudado, se assim nós podemos dizer, descoberto os corações de muitos crentes. A régua que deve realmente medir as nossas vidas é a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus. Agora veja você, se muitos não conseguem fazer um simples devocional diário num aplicativo de celular, quantos será que realmente tem uma vida devocional diária com Deus? Porque nada substitui a palavra do Senhor. Nada, absolutamente nada. Então, meus irmãos, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Veja versículo de número 20, ainda em 2 Timóteo capítulo 2. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Olha, a minha casa não é como a casa do Paulo Carvalho, né? Cheio de ouro e de prata. Infelizmente, né, nem aliança eu tenho, já expliquei para vocês o motivo, mas a ilustração aqui está novamente demonstrando aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. É isso que demonstra a ilustração. Quando fala alguns para honra, outros, porém, para desonra, está falando no contexto dos versículos anteriores. O Senhor conhece os que lhe pertencem e ainda diz, aparte-se da injustiça, versículo 19, todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, se eu professo o nome do Senhor, não é uma escolha. Eu devo me apartar de tudo aquilo que é mal. E os próprios versículos a seguir falam sobre isso. Foge, versículo 21 antes, perdão. Assim, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, quais erros? De ficar falando coisa que não deve. De ficar batendo boca com questões que não têm valor algum. Será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma ilustração aqui. Imagina quando nós pudermos voltar para os nossos almoços no seminário. Galeto, salsichão, né? Aquela salada de batata maravilhosa, aqueles pudim, mousse. Falar isso agora dá fome, né? Mas imagina quando nós pudermos voltar à comunhão. Aí você vê aquele banquete, só que aí todos os pratos e talheres estarão sujos. Você tem coragem de comer? Você tem coragem de pegar um talher sujo, um prato sujo, colocar comida e comer? Alguém de vocês tem coragem? Duvido. Então, para que serve um instrumento sujo? Se ele não for limpo, se ele não for lavado, ele não tem valor algum. Simples, meus irmãos. Louça suja, se ela não for lavada, ela não serve para nada. Na obra de Deus é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Alguém que está impuro pelo pecado não pode ser útil ao Senhor. Por quê? Porque não está santificado. E se ele não está santificado, ele não pode ser útil. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Portanto, escrito está, sedes santos. Deus dizendo, porque eu sou santo. Já falamos sobre isso. A palavra santo, um dos seus significados é
separado. Separado. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa nós temos pratos que geralmente nós utilizamos quando só estamos nós, e temos outros pratos quando chega a visita. Aqueles pratos para visita, eles são muito mais bonitos do que os pratos simples que nós usamos. Então, aqueles utensílios, eles são para honrar as pessoas que vão para casa. Não que os de casa são desonrados. Mas tudo isso, meus irmãos, é para destacar aqueles que realmente são úteis à obra do Senhor e aqueles que não são úteis. Eu repito para vocês, lamentavelmente, nem todos aqueles que se dispuseram a trabalhar para o Senhor vão ser aqueles que daqui a 3 meses estarão prontos para poder servir. Porque o preço da fidelidade é o quê? É investir tempo na sua vida espiritual. É investir tempo para nós conhecermos ao nosso Deus e podermos aplicar esse ensino na vida de outras pessoas. Só que antes, meus irmãos, de poder pessoas chegarem à frente, eu não digo à frente, mas qualquer área de liderança, é necessário tratar o quê? O eu. É necessário tratar o meu coração. Olha os conselhos do apóstolo Paulo para Timóteo, versículo 22. Lembre-se que no versículo 21 ele diz: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Quais são essas paixões? Os comentaristas dizem que aqui está falando sobre a questão de discutir. Eu não sou pai de jovens. A minha filha mais velha vai fazer 9 anos mês que vem. Mas eu já fui jovem. E vocês que têm filhos jovens, aqueles que nos assistem que têm filhos jovens, sabem que dificilmente o jovem é uma pessoa que quando você dá uma coordenada, ele não te questione. Então, muitas vezes, o jovem ele gosta de discutir. Eu não digo discussão para o mal, mas gosta de questionar. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo para que ele fuja desses desejos que muitas vezes a sua pouca idade lhe traria. É claro que nós podemos utilizar esse versículo como princípio para outros pecados. Mas o que está sendo dito aqui é especificamente o que o contexto fala. E ele continua com outro imperativo. A palavra foge está no imperativo, é uma ordem. Ele fala outro imperativo: segue a justiça, a fé, o amor e a paz para com os de coração e a paz com os de coração puro invocam o Senhor. Então, ele deve seguir esta justiça. E qual justiça é essa? De que justiça ele está falando? Da justiça de Deus, meus irmãos. Ele fala sobre a fé, sobre o amor, sobre a paz. E quem é que tem isso? Somente aqueles que invocam o coração, ou que invocam ao Senhor, que tem o seu coração puro. Fruto do Espírito. Esses dias, o pastor Rodrigo, que trouxe para nós há 2 semanas atrás o painel de perguntas e respostas, ele colocou uma imagem muito correta nas redes sociais, que eu posso até mesmo colocar hoje à noite para os irmãos verem, ou até mesmo nas nossas redes sociais. Como que as pessoas veem os atributos de Deus? As pessoas veem os atributos de Deus assim: amor, bondade, misericórdia, graça
e por último, bem pequenininho, ira. É assim que as pessoas veem os atributos de Deus. Como que os atributos de Deus são verdadeiramente? Amor, bondade, misericórdia, justiça, ira, santidade. Os atributos de Deus são equivalentes. Nenhum é maior do que o outro. É por isso que na consumação dos séculos, como alguns pensam, nem todos serão salvos. Porque da mesma forma que Deus é amor, Ele também é justo. E Ele já declarou, quando Cristo estava entre nós, que aquele que não crê já está condenado. Isso já foi falado. Não existe meio termo. Então, meus irmãos, o que realmente demonstrará se nós somos de Deus ou não, é o que há dentro de nossos corações. E ele continua, versículo 23, e repele, outro imperativo, as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Então notem como os falatórios naquela época eram muito grandes. E dentro da igreja era algo prejudicial. Então, meus irmãos, em vez de nós ficarmos perdendo tempo com as nossas línguas, ficar denegrindo pessoas, ore por elas. Ore por elas. Se talvez eu fui ou sou o instrumento da sua ira, ore por mim. Siga os passos de Mateus 18. Mas ore por mim. Nós devemos tomar os passos bíblicos. Porque só assim, como igreja, nós poderemos amadurecer. E aí, meus irmãos, os outros versículos são conselhos ministeriais. Versículo 24 diz que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então olha só o que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos. Ele fala sobre mansidão, ele fala sobre paciência, ele fala sobre arrependimento. Todas essas coisas que nós devemos aplicar em nós, para que possam outros também aplicar nas suas vidas. Eu quero adiantar uma coisa para vocês que vão fazer o nosso curso de capacitação. São 3 áreas que nós vamos tratar. O eu, liderança e os ministérios diversos que aí nós vamos dividir para aqueles que querem ser diáconos, para aqueles que querem ser professor de escola dominical, para aqueles que querem reger. No último mês nós vamos tratar sobre isso, mas primeiramente nós vamos tratar sobre a minha vida com Deus. Porque como é que nós podemos ser úteis ao Senhor se nós não tratarmos a nossa vida para com Deus? Não tem como. Não tem como. Antes de chegar perante alguém para falar a palavra do Senhor, é necessário que esta palavra ela tenha causado em mim impacto. Porque existe um ditado que diz, você não pode levar alguém no lugar onde você nunca foi. Como é que eu posso falar para alguém que Cristo salva se eu nunca fiz uma decisão a Cristo? Como é que eu posso falar que Cristo transforma se nunca fui transformado? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, abre sua Bíblia lá, por favor. Segunda Coríntios capítulo 5, nós já estamos terminando essa parte, vamos já para a escola dominical. 2 Coríntios capítulo 5, esse é daqueles versículos, irmãos, que não pode ficar sem você anotar na sua Bíblia.
É aqueles versículos, é um daqueles versículos que é bom você compartilhar nas suas redes sociais. Veja só, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui é basicamente nós sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Agora olha o versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por quê que eu sou um cristão? Por que você é um cristão? A palavra cristão significa, no original, seguidor de Cristo. Lembre-se que lá em Atos, capítulo 5, se não estou enganado, 4, 5, fala que eles foram chamados cristãos como uma forma de chacota. Só que esse nome persiste até hoje. Seguidor de Cristo. Então, meu querido, a tua vida, a minha vida, não pertence a mim. Ela pertence a quem? Aquele que por mim morreu e ressuscitou. Lá no seu trabalho, você na teoria não deveria fazer aquilo que o seu patrão manda? Você pode, Douglas, chegar lá para o teu patrão fala assim, ó Douglas, hoje você vai ficar aqui no balcão e você vai atender o cliente. Você fala, não, eu vou trabalhar no estoque hoje. Você pode chegar e falar assim para o seu patrão? Se você falar assim para o seu patrão, você vai, talvez receber aquele ditado, que a porta da rua é serventia da casa. Então, por que, meus irmãos, se nós temos compromisso com o trabalho secular, por que nós não vamos ter compromisso para com Deus? Porque a nossa vida não pertence a nós mesmos. O cristão, ele não pode dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Por esse princípio, isso é uma heresia. A vida pertence a Deus e nós fazemos aquilo que lhe apraz. Gemendo? Não. Regozijando. Porque ao mesmo tempo que nós lutamos as nossas lutas, nós temos Deus Todo-Poderoso que batalha junto conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós temos quem nos auxilie diariamente. O antídoto para uma vida de aparências é uma vida de fidelidade. Não tem segredo, irmãos. E para isso, é necessário que diariamente nós nos apliquemos em servir ao Senhor, buscando-o em Sua palavra, buscando através da oração e procurando ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Ainda estamos debaixo desse período de pandemia e ainda muitos corações hão de ser revelados. Eu espero, meus irmãos, que você se lembre que aquele que sonda os corações e mentes, ele conhece o que se passa dentro do seu íntimo. Eu posso mentir para todos vocês, mas eu não posso mentir a Deus. Então, o que nós precisamos fazer é não só ter uma aparência de piedade, mas através da nossa fé. Ao contrário daqueles que são falsos cristãos, que negam o poder, nós devemos realmente demonstrar o poder de Deus nas nossas vidas, para aqueles que estão à nossa volta. Vontade não é algo que você vai no Zafari e compra 1 quilo de vontade. Você não compra 1 litro de vontade e bebe.
Vontade é algo que vai começar dentro de cada um de nós. Vamos orar. Pai de amor, Deus de misericórdia, eu oro e rogo ao Senhor por cada um dos irmãos que nos assistem pela internet, que estão conosco esta manhã, que todos nós, ó Deus, a começar por esse que está à frente anunciando a Tua palavra, que nós sejamos fiéis, que nós realmente, ó Deus, possamos viver uma vida digna do Senhor, que mesmo com as nossas lutas, que mesmo com as nossas falhas, nós possamos diariamente nos render ao Senhor, clamar a Ti por perdão e misericórdia em relação aos nossos pecados, mas buscar viver em santidade, buscar, ó Deus, reafirmar o poder do Senhor nas nossas vidas e não viver uma vida de aparência. Como Tu bem sabes, ó Deus, eu oro, como sempre tenho pedido ao Senhor em oração, que o Senhor possa demonstrar àquelas pessoas que em nosso meio são cristãos falsos, joio no meio do trigo, pessoas que realmente estão em nosso meio, mas que são emissários de Satanás. Afasta essas pessoas de nosso meio, ó Deus. Mas para todos aqueles que realmente querem fazer a vontade do Senhor, que sejam esses que sejam parte dessa igreja. Fortaleça o coração daqueles que se interessam em se aperfeiçoar para servir melhor o Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar, porque nós temos aqueles que nos assistem, mas vocês que estão aqui, se quiserem tomar água, se quiserem ir ao banheiro, vocês podem ficar à vontade agora, mas eu vou dar prosseguimento, principalmente por aqueles que nos assistem, ok? Então, vocês que nos assistem, também vocês que estão aqui, querem, já podem abrir a sua apostila. Guilherme, passa para mim, por favor. A Ana e o João podem descer com a irmã Kimberly, tá? Falando nisso, hoje é aniversário do João, você pode puxar a orelha dele, as duas, que ele gosta muito. Em vez de quebrar ovo na cabeça dele, você dá os ovos porque ele gosta de comer, não, Edson? Melhor, né? Vamos lá? Obrigado, Guilherme. Então vamos lá, nós estamos na lição de número 8, já pedindo perdão para os irmãos, o irmão Davi me chamou a atenção. Eu, na verdade, acabei confundindo, pulei a lição de número 7. Então, na próxima semana, nós começaremos a lição 7, tá? Então, nós vamos continuar a lição 8. E vou apenas revisar aquilo que nós já falamos na semana passada. Meus irmãos, nós estamos falando, então, Deus é grande. Para você que está aí na internet, você tem o slide na sua casa, você pode ver aí. Está com a tela dividida, você vai conseguir ver os versículos também, a imagem. Deus é grande. Olha só, meus queridos irmãos, nós falamos e lemos na semana passada, deixa eu só abrir aqui o meu slide para poder me auxiliar, mas nós falamos na semana passada sobre o texto na verdade, nós começamos fazendo algumas perguntas, né, antes de ler o texto de Salmo capítulo 8. Salmo número 8, perdão. Mas olha só, fizemos essas perguntas breves aqui, tá? Que não precisa agora os irmãos responderem, mas que cabe a reflexão a todos nós. Primeiramente, nós perguntamos: quem criou todas as coisas, tanto visíveis quanto invisíveis? Quem nos deu o ar para respirar? Quem nos desperta todas as manhãs? Quem conhece todas as estrelas do céu e o nome de cada uma delas? Quem controla todas as forças e movimentos de todos os fenômenos naturais e nada escapa à sua permissão? E quem providenciou o meio de nos livrar da morte eterna no lago de fogo? A resposta é uma só, não tem segredo nenhum. Nós sabemos que é Deus. O que isso nos mostra? Nos mostra sobre a grandiosidade do nosso Deus. Vocês não precisam abrir, porque nós só estamos revisando, mas também está tanto na tela de quem nos assiste pela internet, como aqui na transmissão para você, ou na transmissão não, na apresentação para vocês, Salmo 8, versículos 3 a 9. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites.
Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Meus amados irmãos, até falamos para vocês que possivelmente, Davi, que foi o escritor deste salmo, estaria contemplando as estrelas quando ele fala com Deus, quando ele escreve esse salmo, e eu mostrei essa imagem maravilhosa para vocês sobre esta galáxia. Eu disse para vocês que sou um daqueles que morre de medo de viajar de avião. É claro que de avião a gente não chega nem perto disso daí, né? Mas eu acho fascinante poder ver as imagens que os telescópios eles nos mostram. Eu ia colocar algumas aí para vocês, mas eu não quero realmente que nós, não vou dizer percamos, né, tempo, porque nunca é perda de tempo poder ver as maravilhas de Deus, mas para que nós nos concentremos naquilo que para nós é mais importante. Então, eu quero mostrar para vocês o que também já falamos na semana passada. Aqui, só antes, aqui é uma galáxia, tá? Olha essa notícia. O universo tem 2 trilhões de galáxias. 10 vezes mais do que o esperado. Então ali era uma galáxia e existem 2 trilhões de galáxias. A Wikipedia, baseado numa reportagem, num artigo científico, existem provavelmente cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. Não é grão de areia que você pega numa mão. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todo o nosso planeta. Para os irmãos verem a grandiosidade de Deus. Isso daqui, o versículo que eu vou apresentar para vocês, nós não lemos na semana passada. Mas também é um daqueles versículos que vocês devem anotar. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Isaías 40, 12 a 15. Mas eu vou ler e aqueles que também quiserem podem acompanhar por aqui, mas eu sugiro com veemência que vocês possam anotar nas suas Bíblias. Olha a grandiosidade de Deus nas palavras de Isaías. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Olha que magnífico, meus irmãos. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Vamos tentar de novo? Esse é o Deus que nós servimos. Tá fraco, viu? Só não tomou café hoje de manhã. Meus amados irmãos, Deus é grande. Nós não podemos sondar o seu tamanho. Mas a sua palavra nos demonstra a sua grandiosidade e a nossa pequenez. Então você acha que um Deus que é grande desse jeito, mas ao mesmo tempo ouve as nossas orações, supre as nossas necessidades, cuida de cada um de nós.
Você acha que Ele não vai saber o que há dentro de cada um, do íntimo de cada um de nós? Ele sabe. E olha que maravilha, meus irmãos, nós temos a oportunidade de poder servi-lo. Então nós somos privilegiados. É isso que nós precisamos entender, o privilégio que nós temos de servir a esse Deus. Eu não vou ler essa parte, porque nós já lemos na semana passada e está na introdução da lição 8. Então, os irmãos que têm as suas apostilas, você pode ler aí na sua casa. Também nós já respondemos as lições, as respostas, né, da 1 e 2. Então, o Guilherme não vai precisar abrir os versículos, eu só vou ler as respostas ali. E aí nós vamos chegar aonde nós precisamos para terminar essa lição hoje. Então, olha só, como Deus é descrito nos textos abaixo. Em Salmo 95:3, Deus é descrito como supremo e rei. E aí eu acrescentei as palavras de Roy Zuck, que diz que Deus fez todas as coisas de criação, ou da criação, incluindo que os pagãos adoravam como deuses e, portanto, têm poder sobre tudo. Então, até mesmo aquilo, vamos exemplificar. O bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32 e 33. Eles pegaram objetos e fizeram lá um bezerro de ouro. Mas quem foi que fez o ouro? Foi Deus. Então, aqueles homens estavam adorando a criação em vez do Criador. Também, irmãos, a letra B, em Daniel 9:4, Deus é descrito como grande e temível. Na sua apostila, no seu livro, tem a explicação dessa parte. Você pode ler também. Letra C, o Senhor é magnificente. E aí nós falamos, não cheguei lá, né? Magnificente. Número 2, como a grandeza de Deus está descrita no Salmo 145:3. A sua grandeza é insondável. Não acabamos de falar que as nações são como a gota de água num balde? Então, a grandeza de Deus é insondável. E aí, meus queridos, vamos para a lição 3. E aí nós só vamos falar aquilo que os versículos dizem, porque eles são autoexplicativos. A pergunta 3 diz o seguinte: o que as seguintes escrituras afirmam sobre a grandeza de Deus? Como o único Deus verdadeiro é contrastado com todos os outros considerados deuses? Eu quero só lembrar a vocês o seguinte: a não ser que a sua resposta esteja totalmente diferente daquilo que está colocado aqui, complementa com aquilo que eu coloco, com os comentários, com os versículos, complementa, chega na sua casa, escreve. Ou, se você quiser, pode fazer aqui mesmo, escreve na sua apostila, coloca a referência lá de Isaías 40, 12 a 15. Mas não precisa apagar a sua resposta. Ok? Mas também eu quero que vocês façam nas suas casas, não é para você chegar aqui e fazer, certo? A não ser quando o professor da escola dominical faz a lição errada, né? Aí vocês são perdoados. Mas enfim. Salmo 77:13. Como que Deus é contrastado com outros deuses? Deuses com D minúsculo. Nenhum Deus é grande. Opa, não precisa não, Guilherme, por causa do nosso tempo. Não, na verdade é bom, né? Não, vamos sim. Vamos ler o versículo, é melhor. Diz o seguinte: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Então a resposta é simplesmente, pode voltar, obrigado. Nenhum Deus é grande como nosso Deus. Salmo 86:10. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Então a resposta não poderia ser diferente. Somente Ele é Deus. Salmo 95:3.
Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Deus está acima de todos os outros deuses. Salmo 135, versículo 5. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Então, a resposta: Deus está acima de todos os outros deuses. Então, nós chegamos à pergunta final da lição, que é a pergunta de número 4. Conforme as seguintes escrituras, que atitude devemos ter e que resposta resposta devemos dar diante da grandeza de Deus à luz... Perdão, irmãos, estou comendo a pontuação aqui. Vamos começar de novo. Conforme as seguintes escrituras, que atitude devemos ter e que resposta devemos dar diante da grandeza de Deus? À luz da sua grandeza insondável, como nós devemos viver? Então, o que eu mais tenho gostado dessas nossas lições é que nós não só vemos o que Deus é, mas de que forma que isso vem impactar nas nossas vidas. Então, veja, Deuteronômio 32, 3, que o Guilherme já colocou ali. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Então, como que isso deve impactar nas nossas vidas? Nós devemos proclamar o nome do Senhor. E não somente proclamar, mas nós devemos engrandecê-lo. 1 Crônicas 16, 25. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Então, qual que deve ser a nossa resposta? Nós devemos louvá-lo. E de que maneira nós devemos louvá-lo? Nós devemos louvá-lo cantando. Semana que vem. Paulo vai ser o Paulo, o Avelino, a gente vai dar um jeito de botar o Avelino online aí para ele cantar junto com o Paulo. Fazer uma negociação, né? Mas como nós aprendemos nas 2 últimas semanas no nosso painel de música, de perguntas e respostas sobre o cristão é música, os irmãos viram como Deus se agrada de nós louvarmos com as nossas vozes. Não importa se você canta bem ou se aos seus ouvidos você canta igual a taquara rachada. Não importa se você é cantor profissional ou se você é cantor de chuveiro. Não importa, nós devemos louvar o nosso Deus. Salmo 104, versículo 101. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade. O que eu devo fazer? Bendizer ao nosso Deus. Falar bem do nosso Deus. Não é fácil, meus irmãos, falar bem de Deus? Fácil. Olha tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Olha tudo aquilo que nós merecíamos e tudo aquilo que Ele tem nos livrado. Eu sempre agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado por me livrar de coisas que eu não tenho a menor ideia que o Senhor me livrou, mas eu sei que eu estou aqui por causa da sua graça. Então nós devemos bem dizer sempre ao nosso Deus. Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, considerados por todos os que nelas se comprazem. Meus irmãos, nós devemos considerarmos as obras de Deus. Repito, tudo aquilo que Deus nos tem feito, meus irmãos. Os seus olhos e os meus olhos conseguem enxergar as galáxias? Tem gente aqui que se tirar o óculos não consegue enxergar uma estrela. Mas a gente não consegue enxergar as galáxias. E, no entanto, Deus fez, no mínimo, 2 trilhões de galáxias. E, finalmente, Salmo 138, versículo 5. E cantarão os caminhos do Senhor
pois grande é a glória do Senhor. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Cantar os caminhos do Senhor. Vejam que o salmista, ele fala bastante sobre a grandeza de Deus e como nós devemos responder a essa grandeza. É por isso que nós falamos na primeira parte, na pregação dessa manhã, sobre fidelidade. Porque a fidelidade produzirá em nós, sabe o quê? Olhos que veem Deus de maneira diferente. O infiel, que é ingrato, que é irreverente e que também é alguém que não consegue enxergar a grandeza de Deus, ele sempre vai reclamar das coisas. Sempre vai estar tudo ruim. Sempre a grama do vizinho vai estar mais verde do que a sua. Sempre vai olhar aquilo que os outros têm. Não vai olhar aquilo que você tem. A minha esposa está presente aqui. E o que nós temos procurado colocar no coração das nossas filhas é que às vezes elas pedem coisas que nós não temos em casa. E nós sempre procuramos colocar nos corações delas que existem pessoas que têm muito menos do que nós temos. Então nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas. Eu mostrei recentemente para a Ana e para a Esther a foto de uma criança e é de partir o coração. De uma criança pegando restos de comida do chão para comer. E eu fiz isso exatamente no dia que a Esther reclamou de alguma coisa e ela comeu só arroz e feijão. Porque às vezes reclama, né? Ah, frango de novo. Frango de barriga, na verdade. Tem pessoas que nem isso têm. Então nós devemos ser gratos a Deus. Se ao sair daqui essa manhã, você vai para sua casa, um teto, mesmo que tenha goteiras, que te protege da chuva, você tem um cobertor, mesmo que rasgado, que te protege do frio, mesmo que agora você esteja com uma meia furada, mas que te protege também do frio, nós devemos dar graças a Deus em tudo. Nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas, porque se nós não temos mais, é porque Deus não tem permitido. Essa é uma lição que somente aquele que é fiel a Deus vai entender. E não é um carro do ano, não é roupa de marca, não é juventude, não é velhice que vai produzir felicidade em alguém. A Tati sabe. A Esther parou um pouco com isso. Mas quase todo dia a Esther acordava dizendo que queria ter a idade da Ana. Ela não queria ter 5 anos. Ela queria ter mais do que 5. A primeira coisa que ela fazia era perguntar: mamãe, eu já tenho 6 anos? O aniversário dela é só em março do ano que vem. Por quê? Porque tem coisas que a Ana pode fazer na idade dela que a Esther não pode. Então a Esther já queria ter a idade da Ana para poder fazer. Eu digo para ela, falo: olha, quando você tiver a minha idade, você vai querer ter a sua. Quando os boletos começarem a chegar no nome dela, aí ela vai querer voltar a ser criança. Queria, irmãos? Eu queria voltar no tempo, aproveitar mais o tempo com os meus pais, até mesmo com os meus irmãos. Queria aproveitar mais. Porque hoje, estando longe deles, eu dou muito mais valor
ao tempo que eu tive no passado. Então nós precisamos ser gratos a Deus, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, por mais difíceis que sejam, nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas. Deus é grande. Amém? Que essa seja uma verdade que venha a reger as nossas vidas diariamente. Então, pode colocar a tela cheia para aqueles que nos assistem, Guilherme. Quero convidar todos vocês que nos assistem e também vocês que nos assistirão essa noite a estarem conosco hoje às 19 horas. O pastor Daniel vai trazer o desafio da Palavra de Deus. Essa semana nós iniciaremos então as nossas comemorações para o 32º aniversário da igreja. Lamentavelmente, nós não temos como ter bolo. Mas a gente vai dar um jeito de cada um de vocês sair daqui com alguma coisinha para vocês comemorarem o aniversário da igreja. Ok? Mas 32 anos que a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza está aqui, pela graça de Deus. Então nós teremos 2 pregadores especiais. Um deles eu já vou lhes adiantar, que vai nos trazer o desafio na semana que vem à noite, pastor Antônio, da Igreja Batista Fundamental Santa Maria. E aí na outra quarta-feira vai ser um outro pregador que eu ainda não vou dizer para vocês. Ok? Meus irmãos, que grande satisfação estar com vocês essa manhã chuvosa. Deus abençoe a cada um de vocês, que tenham... Eu ia falar como o irmão Davi, sempre lembro dele, né? Fazer um bom churrasco, né? Ter um bom churrasco, mas hoje o dia não está muito propício a isso. Mas todos tenham aí uma boa tarde e hoje às 19 horas estaremos juntos novamente para adorarmos o nome do nosso Deus. Antes de encerrarmos tanto a nossa transmissão quanto o nosso culto, vamos mais uma vez a Deus em oração. Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós estamos essa manhã agradecidos por tão grande bênção que nos deu. Obrigado por tanto aqueles que nos assistiram online quanto esses que aqui estão. Que cada um de nós tenha sido movido pelo Espírito Santo. Que possamos aplicar essas verdades nas nossas vidas, ó Deus, para que sejamos melhores filhos do Senhor. Ou até mesmo para, se alguém não tem Cristo como Salvador, possa reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Mova os nossos corações, ó Deus, não só através da misericórdia do Senhor, mas principalmente através das provações, para que possamos ser cada vez mais fiéis. Tira, Senhor Deus, qualquer empecilho que venha nos impedir de servir verdadeiramente o Senhor. É o nosso desejo e oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, não esqueçam de orar pela recuperação do Jorge, pela plena recuperação do Jorge, e também estejam orando pelos nossos irmãos idosos, que nessa fase é mais difícil. Vamos sempre orar uns pelos outros, amém? Deus abençoe a todos, quem nos assiste, tenha uma boa manhã. O irmão Guilherme vai colocar mais um hino aí, e os irmãos podem então ouvir nas suas casas. Deus abençoe a todos, estamos dispensados até a noite. Estávamos presos nas trevas, caminhando rumo à perdição. Pelas sendas